Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à aula de número 4, distribuição de frequências. Essa é a última parte dessa aula para a gente finalizar de uma vez por todas esse assunto. Então vamos agora analisar como a gente cria uma distribuição de frequências com uma variável quantitativa agrupada em intervalos de classe. Lembrando que nós estamos na seção 2 do nosso curso, finalizando a parte de distribuição de frequências. Mas antes de tudo, o que vem a ser então dados numéricos agrupados em intervalos de classe? Bom, nós vimos no vídeo anterior que uma variável quantitativa não agrupada em intervalos de classe possuía um número de resultados muito pequeno. Então, cada resultado poderia ser uma classe individualmente. Aqui, o que nós estamos falando é que a possibilidade de resultados é enorme, então a gente não pode criar uma classe para cada um dos resultados. O que deve ser feito, então, é agrupar os dados em intervalos de classe. Por exemplo, idade, peso, altura, população, renda, todas essas variáveis possuem uma possibilidade enorme de resultados. Então, como criar uma classe para cada resultado é inviável, o que a gente faz é agrupar os dados em intervalos de classe, certo? Bom, relembrando o passo a passo que nós vimos para criar uma distribuição de frequências, passo número 1, decidir o número de classes. Passo número 2, encontrar a largura das classes. Passo número 3, encontrar os limites das classes. E passo número 4, fazer as respectivas frequências. Ok? Então, relembrando rapidamente, agora vamos para o nosso enunciado. Considere que o peso em quilogramas de 200 alunos escolhidos aleatoriamente em uma universidade está apresentada na tabela abaixo. Então percebam que nós temos um leque de resultados muito grande. Imagine fazer com que cada um desses pesos seja uma classe individualmente. Nesse caso, nós teríamos muitas classes, talvez 200 classes. Então, não faz sentido que a gente mantenha cada resultado como uma classe. Então, o que precisa ser feito? Agrupar em intervalos de classe. Relembrando rapidamente, qual é a variável em estudo? A variável em estudo é peso. Qual a classificação dessa variável no que diz respeito ao tipo de dado? Bom, se refere a uma variável numérica, portanto, quantitativa. Essa variável assume valores fracionários? Sim, portanto, contínua. Qual a classificação dessa variável no que diz respeito à escala adotada? A escala é a razão, pois a gente consegue verificar se um peso é igual ou diferente a outro, maior ou menor, quanto maior e quanto menor, e expressar um peso como múltiplo de outro peso. Qual a população em questão? Todos os alunos da universidade. Qual a amostra em questão? 200 alunos da universidade, certo? A população é o todo, o conjunto de todos os elementos, no caso, todos os alunos, e a amostra se refere a apenas 200 alunos dessa universidade. Decidir o número de classes. Bom, nós vimos na primeira parte dessa aula que nós temos duas possibilidades para determinar o número de classes. Lembrando que é sempre bom ter um senso crítico na hora de decidir essas classes. Essas fórmulas servem apenas para nos guiar em qual número de classes escolher. A primeira delas é fazer raiz do número de elementos. Então, nós temos 200 elementos, logo, raiz de 200. E a segunda é utilizar essa fórmula. Então, 1 mais 3,322 vezes logaritmo de 200. Esqueci um parênteses. Aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus do céu, esses números estão muito diferentes, qual eu escolho? E aí nós precisamos lembrar que essa fórmula com raiz é recomendada quando n menor do que 50 elementos. Como nós temos 200 elementos, essa fórmula não faz sentido, tá bom? O que nós temos que usar é isso aqui, 8,644. Bom, então isso pode ser ou 8 classes ou 9 classes, dependendo do arredondamento. Então lembre-se que a gente precisa ter senso crítico. Então primeiro eu vou ver a largura, para aí eu decido se eu faço 8 ou 9 classes. Bom pessoal, nós vamos ter então 8 ou 9 classes e esse número vai depender de acordo com a nossa escolha. Nós vamos ver o que faz mais sentido daqui a pouco. Antes, vamos então calcular a largura da classe. Vocês devem lembrar que a largura das classes é bem simples. Basta pegar o maior valor, subtrair o menor valor e dividir pelo número de classes. Então, o valor mínimo, basta eu utilizar a fórmula mínimo e selecionar todo o intervalo com
os pesos, e o máximo, selecionar intervalo. E aí o que eu preciso fazer é máximo menos o mínimo e dividir pelo número de classes que eu vou escolher como 8. Então, nós chegamos à conclusão de que devemos ter 8 classes, sendo que cada classe possui uma largura de 6,8. Aí é aqui que vem a parte crucial da distribuição de frequências quando a gente fala de variáveis quantitativas agrupadas em intervalos de classe. Nós precisamos tomar decisões que nos auxiliem na análise dos dados. Vocês concordam que fazer classes com 6,8 daria um trabalho razoável? Por que não, então, utilizar a largura 10, porque aí eu consigo ir de 10 em 10 entre o mínimo e o máximo? Pois nesse caso eu poderia começar pelo número 40, uma vez que o número 45 estaria alocado na primeira classe entre 40 e 50 e ir somando 10 em 10 até o 110. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, na verdade, o que eu vou utilizar aqui é intervalos com 10 para facilitar a análise. Eu poderia ter feito com 8? Poderia, mas isso daria muito trabalho e nós teríamos muitas classes. Então, recapitulando, nós vamos fazer classes com largura igual a 10 e vamos de 40 até 110 para agrupar o menor e o maior dado. Então, nós temos 7 classes. O limite inferior da primeira classe será 40. O limite superior será 40 mais 10. Concordam? O limite inferior da próxima classe é igual a 40 mais 10. E o limite superior da primeira classe também é o inferior mais 10. Então, eu posso arrastar as fórmulas e chegar nessas classes. A primeira vai de 40 até 50, a segunda de 50 até 60, até a última classe ser de 100 até 110. Está de acordo porque tanto o menor quanto o maior valor estarão em alguma classe. No caso, o menor vai estar aqui e o maior estará aqui. Aí nós precisamos entender algo novo que se chama ponto médio. O ponto médio nada mais é do que a média entre o limite inferior e o limite superior de cada classe. Bom, aqui nós teríamos, então, 40 mais 50 dividido por 2, 45. E daí em diante, o ponto médio de todas as outras classes será igual ao ponto médio da anterior mais a largura da classe, que no caso é 10. Então, basta arrastar a fórmula. E a nomenclatura que nós vamos utilizar para cada classe é a seguinte: colchetes, 40,50 colchetes. Esse colchetes virado para dentro significa o 40 está incluso nessa classe. E o colchetes para fora significa o 50 não está incluso nessa faixa. Ou seja, qualquer número que seja igual ou maior do que 40 e menor do que 50 estará nessa classe. O 50 não está nessa classe. Então, a segunda classe começa no 50 e vai até o 60. A terceira classe começa no 60 e vai até o 70. A quarta classe começa no 70 e vai até o 80. A quinta, do 80 até o 90. A sexta, do 90 até 100. E a sétima, do 100 até o 110. Perfeito? Então, esses são os limites das classes. Então, novamente, nós temos 7 classes, sendo que a largura de cada classe é 10 e o primeiro limite inferior é 40. Daí para frente é só ir somando 10 para encontrar todos os limites inferiores e todos os limites superiores. Calculamos também algo novo chamado de ponto médio, que basta fazer a média entre limite inferior e limite superior. E também falamos sobre a nomenclatura das classes para ficar mais claro. Lembrando que o colchetes para fora significa que o número próximo a ele não está incluído na classe em questão. Feito isso, o que a gente pode fazer agora são as frequências de fato. Então, quais são as nossas classes? As nossas classes são essas daqui. O que nós precisamos fazer agora é contar quantos valores estão em cada classe. Bom, no primeiro eu posso utilizar conte C e contar quantos números no conjunto de dados são menores a 50. Então, eu tenho que apenas um número é menor do que 50. Dali para frente, o que eu preciso fazer é utilizar
um contador com condicional múltiplo, conte-Cs. Por quê? Eu preciso contar qualquer número que seja maior do que 50, mas menor do que 60. Então, o primeiro intervalo do critério é esse. O critério é ser maior do que 50. E o segundo critério é o mesmo intervalo. E o critério é ser menor do que 60. Então, eu tenho 15 números que são maiores do que 50, porém menores do que 60. Eu vou fixar estes parâmetros. E aí, eu vou arrastar a fórmula, mas eu vou ter que trocar os parâmetros. Então, nesse caso, é maior do que 60, menor do que 70, maior do que 70, menor do que 80, maior do que 80, menor do que 90, maior do que 90, menor do que 100, maior do que 100 e menor do que 110. Se a gente não errou nenhuma fórmula, a soma tem que ser igual a 200, certo? Porque é o número total de estudantes. Maravilha, não erramos. O próximo passo, então, é fazer a frequência relativa. Lembrando que tudo que é frequência relativa é só dividir a contagem pelo número total de elementos. Então, nesse caso, isso dividido por 200. E a frequência relativa em porcentagem é só fazer o número expresso na frequência relativa como uma porcentagem. Perfeito, então nós vemos que 1% dos alunos possuem peso entre 40 e 50, 8% dos alunos possuem peso entre 50 e 60, 29% dos alunos possuem peso entre 60 e 70 e assim por diante. A frequência acumulada é sempre a soma da frequência da classe atual mais a frequência de todas as classes anteriores a ela. Então, soma do D90 até o D90 nesse caso, eu vou fixar o primeiro D90, porque aí a fórmula vai arrastando essas linhas conforme eu arrasto a fórmula. Então, aqui é a soma das duas primeiras classes, aqui das 3, aqui das 4 primeiras, aqui das 5 primeiras e assim por diante. A frequência relativa é só dividir a contagem pelo número de elementos, 200. E a frequência acumulada relativa em porcentagem é só fazer a porcentagem da proporção encontrada na frequência relativa. Esse caso foi um pouco mais complicado porque nós tivemos que fazer desde o começo, determinar o número de classes, determinar a largura das classes, encontrar os limites e, por fim, fazer as frequências. Lembrando que nós não usamos exatamente os números que nós obtivemos usando as fórmulas, tendo em mente facilitar a nossa vida. Lembrando que essas fórmulas servem para nos dar uma direção, elas não precisam ser seguidas à risca. E, por fim, agora vamos fazer uma representação. Então, aqui eu tenho a distribuição dos pesos. Vou só fazer algumas edições. Então, aqui é peso dos alunos. E a gente consegue ver... onde eles estão mais concentrados. Então, existem poucos alunos nos extremos e conforme a gente chega perto da classe do meio, os números vão aumentando. Certo, pessoal? Por fim, vamos para o nosso quadro resumo. Então, só fazendo um grande fechamento desse assunto. Para fazer uma distribuição de frequência, nós temos 4 passos. Primeiro, decidir o número de classes. Segundo, encontrar a largura das classes. Terceiro, encontrar os limites das classes. E quarto, fazer as frequências das classes. Porém, esse passo a passo muda um pouco conforme a gente varia o tipo de dado que nós temos. Vamos então completar esse quadro resumo. Número de classes. Quando nós temos uma variável qualitativa, o número de classes é igual ao número de respostas únicas. Lembrando que nesse caso a variável é expressa por palavras, então cada uma das palavras é, por si só, uma própria classe. Quando nós temos uma variável quantitativa não agrupada, é a mesma coisa.
Por quê? Apesar de ser uma variável quantitativa, o número de respostas é restrito, então cada possibilidade de resposta é, por si só, uma classe. E quando a gente fala de uma variável quantitativa que deve ser agrupada em intervalos de classe, o número de classes deve ser calculado. Largura das classes. Tanto quando nos referimos a uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa não agrupada, a largura das classes não precisa ser calculada porque não haverá largura das classes. Quando nós temos uma variável quantitativa agrupada, nós devemos calcular. Limite das classes. Novamente, para as duas primeiras possibilidades, uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa não agrupada, a gente não precisa fazer nada, mas se for uma variável quantitativa agrupada, nós precisamos calcular. E a frequência é igual para todas, é necessário contar quantos elementos estarão em cada uma das classes. Então, esse quadro aqui que nós acabamos de fazer resume muito bem como se monta uma distribuição de frequência para as três possibilidades: variável qualitativa, variável quantitativa não agrupada e variável quantitativa agrupada. Bom, pessoal, nós finalizamos a aula 4. Essa aula foi composta por 4 partes, ela ficou um pouco longa, mas eu acho muito válido analisar cada caso com bastante calma, pois eu não posso dar apenas um exemplo, sendo que existem outras possibilidades. E vocês, o que acharam dessa aula? Foi legal? Ajudou vocês? Por favor, então, se esse conteúdo está sendo útil para vocês, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem em nosso canal e também curtissem os nossos vídeos, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele vai ajudar o nosso canal a crescer sempre. Também, caso vocês tenham alguma crítica, algum comentário, por favor, podem deixar nos comentários. Lembrando que qualquer comentário é válido, desde que ele seja respeitoso e que ajude a gente a melhorar sempre. Vejo vocês na aula 5, que será composta de mais exercícios para a gente treinar muito distribuição de frequências. E logo em seguida a gente vai começar a fazer gráficos de distribuição de frequências, que no caso serão os histogramas. Até mais!